A prática artística é uma das formas mais potentes de expressão humana. Ela pode influenciar, provocar, inspirar e desafiar a sociedade. Porém, com esse poder vem uma grande responsabilidade. A ética, dentro dos campos das artes, se manifesta não só nas escolhas do que representamos, mas também em como comunicamos nossas ideias e nas implicações de nossas criações. Refletir sobre os dilemas éticos que permeiam essa prática é essencial para que, como artistas, possamos equilibrar nossa liberdade criativa com a responsabilidade moral e social. Vamos imaginar um dilema ético dentro da prática artística. Imagine a seguinte situação. Um artista é convidado para uma exposição internacional onde deve criar uma obra que reflita a crítica política. A obra precisa ser forte e direta, capaz de gerar discussões importantes sobre abusos de poder no governo. No entanto, o artista sabe que o conteúdo pode ser visto como ofensivo por certos grupos, além de correr o risco de ser censurado por causar grandes repercussões negativas, tanto para ele quanto para a galeria. O dilema surge: até que ponto o artista deve manter sua integridade e liberdade criativa em contraste com o impacto social negativo que a obra pode provocar? Como equilibrar a expressão pessoal com a responsabilidade coletiva? Para analisar esse dilema, podemos recorrer a diferentes modelos éticos. O utilitarismo, proposto por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, sugere que as decisões corretas são aquelas que geram o maior bem para o maior número de pessoas. Se o artista considerar esse modelo, ele poderia se perguntar: essa obra trará mais benefícios como incentivo à discussão e à reflexão, ou causará mais danos ao ofender e alienar certos grupos? Sobre essa ótica, o artista poderia optar por ajustar a obra para minimizar os danos, sem perder o propósito crítico. Por outro lado, a ética das virtudes, proposta por Aristóteles, foca no caráter do artista e na intenção por trás da ação. Aqui, a decisão é mais ética, estaria relacionada à própria virtude do artista, à sua coragem em enfrentar um sistema injusto e à honestidade de sua visão artística. Segundo essa perspectiva, o artista deve ser fiel a si mesmo e às suas crenças, mesmo que isso signifique assumir as consequências negativas de sua obra. Em meio a esse dilema, uma solução justa seria buscar um equilíbrio entre liberdade criativa e responsabilidade social. O artista poderia preservar sua crítica, mas com ajustes que levem em consideração o impacto social de sua obra. Ele poderia encontrar maneiras de provocar reflexão e debates, sem agredir ou ofender diretamente, criando uma arte que estimule o diálogo. Uma solução prática seria utilizar metáforas ou símbolos que convidem o público a refletir sobre o tema, ao invés de confrontá-los diretamente, permitindo que a mensagem chegue a mais pessoas de forma construtiva e não divisível. No evento Humanidade em Foco, o economista Ladislau Dambor destacou que a revolução digital coloca a sociedade em um ponto crítico, redefinindo a maneira como trabalhamos e nos relacionamos. Essas mudanças nos desafiam a repensar o papel de cada profissão, inclusive a artística. Em um cenário onde algoritmos produzem imagens e músicas, qual é o papel ético do artista? Como preservar a humanidade em meio à automação? Artistas visuais enfrentam um dilema: aderir à IA para atender ao mercado ou manter o valor único do trabalho manual. A IA agiliza a produção, mas ameaça a essência e identidade do artista. Pelo utilitarismo, a IA se justifica ao beneficiar mais pessoas. Já a ética da responsabilidade de Hans Jonas nos lembra das consequências futuras, preservando o valor do humano na arte. A solução ética é o equilíbrio, usar a inteligência artificial como apoio, mas sem perder o toque humano. A arte precisa continuar conectando e humanizando, mesmo em tempos digitais.
A prática artística traz consigo grandes responsabilidades, assim como analisado nesse grande dilema. No exercício de nossa profissão, devemos sempre ponderar nossas decisões com base em princípios éticos sólidos. Como artistas, temos o dever de respeitar tanto a nossa visão quanto o impacto que ela pode causar na sociedade. A liberdade artística é um direito fundamental, mas ela não pode ser exercida sem a devida consideração pelo próximo. Assim, o equilíbrio entre a criação e a ética é o que nos permite produzir obras significativas, que transformam sem destruir, que questionam sem ofender e que promovem a reflexão com responsabilidade.